Olá, lá, olá! Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito bem-vindos, gente. Manas e manos, ao nosso Psicolovers. Psicolovers, nosso Psicomano primeiro episódio, gente. Tá? Hoje com a nossa primeira convidada, queridíssima. Doutora Maria Isabel Nestares. Ai, Essa psiquiatra super atual, extremamente atualizada, ela especializada em saúde mental da mulher. Ela flerta bastante aí com inteligência artificial, ela trabalha com cannabis medicinal, ou seja, ela faz tudo, tá, gente? Além de ser uma grande amiga minha, e eu confio plenamente nela, excelente profissional, inclusive. Obrigada. Ela trabalha com cannabis, explora terapias com psicodélicos de forma séria e responsável e ainda é ligada em tecnologia. Falando em tecnologia... Já que vamos falar... Já que vamos falar de tecnologia, qual o tema de hoje? O nosso tema hoje são aplicativos de relacionamento, certo? E qual que é o nome do nosso episódio hoje? Do like ao luto. Do like ao luto. Tá? É o melhor Do like ao nome luto. Você gostou? ever. Não, eu falei assim, porque é exatamente isso, do like ao luto. Tá. Eu acho que todo mundo que vai ouvir, ou ver, ou seja o que for, vai entender E vai se e vai se identificar. Né, Bel? Eu acho que é exatamente isso. Aproveitando esse início, assim, a gente vai, né, agradecer pelo episódio piloto. Também tivemos um feedback muito positivo. Muito né? legal, gente. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos amigos, aos nossos pacientes, às pessoas próximas que nos deixaram um recadinho carinhoso. E até pessoas que a gente né? não conhece, Sim, que gostaram exatamente. bastante. É porque eu mesma, gente, eu passei pra muita gente, porque eu achei demais. Eu falei, vocês têm que conhecer. Porque vai ser incrível. E eu morri de rir, né, gente? Porque, vamos lá, a gente tem uma trajetória, a gente estuda, a gente faz um monte de coisa. Aí o que o pessoal comentou depois? Docica, meu amor, gente. Eu fiquei conhecida como a Docica, né? Pedi patrocínio pro Beto Barbosa, não Eu é? ainda vou mandar esse direct pra ele. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe? O patrocínio vem. Né? E hoje, então, estamos aqui para falar desse assunto muito contemporâneo, mas que, enfim, né, eu acho que todo mundo se interessa por esse assunto, homens, mulheres, enfim. Quando a gente fala de aplicativo de relacionamento, fazendo uma análise um pouco mais psicanalítica, Gi, o que a gente pode falar um pouquinho sobre essa busca do aplicativo de relacionamento? Dan, eu acho que hoje em dia, né, é difícil falar sobre uma análise psicanalítica somente, né? São tantas várias demandas. camadas. Sim, São muitas eu adoro camadas, esse termo, as camadas. né? São muitas camadas. E a gente está vivendo uma sociedade líquida, o amor líquido, essa sociedade... Bauman né? já Bauman diz, tá falando, ó, há muito liquidez. tempo, né, dessa liquidez. E no meu ponto de vista, claro, eu sou muito a favor dos aplicativos. Sim. Basicamente, todos os meus relacionamentos, de fato, vieram de aplicativos, né? Mas quando as pessoas perdem a mão nas coisas, os exageros levam a problemas muito graves, né? E levam a riscos muito grandes. é muito, muito preocupante, assim. Eu até pensei, eu acho que eu vou acabar falando, né? Eu conversei com a Gi. Não sei se é a hora de eu falar. Você fala a hora Fique que você à vontade, quiser. a A gente casa está é sua. conversando. A casa é sua. Eu fui usuária muito de aplicativo também, sabe? Me diverti horrores, vou contar histórias engraçadíssimas. Tem, sabe, pacientes me contaram, falando, pode contar o meu. Eu falei, não, aí já é sigilo médico. Os meus também, eles estão loucos para contar os gente, deles. a gente vai manter um pouco A gente de conta o discrição. nosso. Um pouco de ética, Só um né? pouco. Mas assim, o que mais me preocupou, que assim, que nunca tinha chegado tão próximo a mim. Que uma pessoa que a gente conheceu, né, um grupo de amigos que fizemos em pouco tempo, esse amigo, era uma pessoa
não muito agradável, mas era nosso amigo, era parceiro, saía com a gente e tal. Até que um momento, por um motivo, eu decidi me afastar dele completamente, de parte da turma. E saiu na mídia que ele foi preso por cárcere privado, estupro, com uma menina que ele pegou no aplicativo, primeira vez que saiu. E não foi a primeira. Infelizmente, ele foi solto por ser político e está foragido. Então, assim, eu já venho falar. Tipo, Sim. vamos falar já o sério? Cara, Sim. toma cuidado, pega Sim. referência. Porque é isso, a promessa, na verdade, ela vem desse amor moderno, tá? A promessa... Mas muitas vezes é golpe, muitas vezes você busca alguma coisa. A promessa tá na expectativa. Sim, exatamente. né? Inclusive, a maneira como as pessoas encaram, né, o aplicativo. E homens e mulheres têm maneiras diferentes também de interagir nesse processo e o quanto de expectativa que cada um coloca em cima disso. Né? Exato. Então, muitas vezes você vai com uma intenção, mas nem sempre todas as pessoas têm boas intenções. Isso em qualquer coisa. A gente está falando de tecnologia. E muitas de internet, vezes as pessoas, né, e muitas vezes as pessoas nem intenção têm. Sim. É Ela, na simplesmente hora, um ela hábito fala, robotizado. vou Isso é muito comum fazer. nos rapazes. Isso é muito comum nos rapazes. Gente, só para deixar claro Desculpa. aqui, tá? Só para Sim. deixar muito claro. Aqui não é um ódio às mulheres, Não, é falar não, mal não. de homem. Não é nada disso. Muito pelo falar contrário, do ser humano, pessoas, pessoas, exato. né? Os homens sofrem, as mulheres sofrem. Sim. São Eu tô situações contando, esse diferentes. caso foi um O caso caso dela era um homem, né? Mas assim, tipo, a mesma coisa que eu já vi amigo meu sofrer Boa Noite Cinderela na casa da menina, Sim. sabe? Tipo, ia aparecer não sei aonde. Então, assim, pega referência, não vai pra casa da pessoa no primeiro encontro. Você vai tomar uma São as coisa. coisas simples, né? Não aceita Exato. doce de estranho. Exato. Sabe? Não fala A com nossa estranho. mãe, nosso pai ensinava. Exato, né? Sem docinho de estranho, não entra no carro de estranho. Exato. Principalmente se for um furgão branco. Por favor. Mas em relação à sociedade, né, é interessante como a tecnologia, ela tem essa ilusão da aproximação, Sim. mas ela tá deixando as pessoas cada vez mais isoladas Mas e mais ela polarizadas, Isoladas né? e dependentes disso, de uma certa Exato. forma. Porque parece que não existe nada além daquilo, né? Ai, se eu não existir também ali, também eu não existo. E se eu não Exato. estiver ali, né, eu tal, como, né, eu preciso estar ali, A aquele busca pela momento... validação incessante também, por conta de um ego também mal estabelecido. E né? entra também a parte tanto do ego não estabelecido, como a parte Traumas, neurobiológica, carência. tipo, a dopamina, a liberação de dopamina, a busca do prazer, daí você não consegue manter, a gente estava até conversando, você não mantém, sabe? Você Exato. mantém, daí você não tem mais prazer. São tantas camadas, como a gente falou, envolvidas. Nação dopamina, né, gente? Exato. Nação E além dopamina. daquela A da satisfação, Anne. a satisfação Isso. momentânea do sair num date foi legal, mas a próxima é mais. A próxima é mais. Eu li a um próxima é negócio mais. que eu achei assim que aplicativo é como se, porque todo mundo fala, é uma vitrine, que concordo, mas assim, é como se fosse um buffet infinito. Você sempre acha que vai ter alguma coisa melhor depois. Então eu não vou ficar com esse. Porque pode ter uma coisa, tipo, é mais do que uma vitrine, é uma um comida. mercadão digital, eu tenho um ponto de afetivo. vista, eu tenho um outro ponto de vista que acho que engloba com isso que a Bel falou, que eu falo muito para paciente também, eu falo, tá, a pessoa não sai de casa. Eu adoro vocês, olha, não sai de casa, não quer fazer nada. E quer que chegue batendo na porta e fala assim, cá estou eu, príncipe da Disney. Não vai acontecer. Eu posso falar uma coisa, eu sou uma dessas, tá? Ela é. Mas, não, porque aplicativo é um cardápio. Mas eu vou dar um outro ponto de vista. Eu concordo. Aplicativo é um cardápio de um restaurante à la carte. Você chega lá, você tem o cardápio, você vê a foto, tem a descrição. Você pode supor ali, né, se você vai gostar ou não. A balada é aquele japonês que tem aquela esteirinha. É esteirinha. Você tá olhando e fala assim, aquele sushi parece bom. Você vai
Aí você come, você tem intoxicação alimentar, gente. Não é porque é bonitinho, Sim, né? Não é porque é sim. bonitinho que Eu vai... acho justo. Vamos parar também de demonizar os Exatamente. aplicativos. As pessoas Sim. demonizam. Ah, não, porque aplicativo é coisa pra loser, não sei o quê. Gente, não é. Não. Casei, ó. Arrasei, Cara, meu entendeu? irmão casou, vai Não, casar de inclusive, novo. na pesquisa que a gente fez, então nós fizemos algumas enquetes, algumas caixinhas, né? Gente, obrigada. Não, Vocês obrigada, foram gente, maravilhosos sério, nas foi respostas, incrível. gente. E, inclusive, nesse resultado, aí eu fiz uma pesquisa também, mas a questão foi, a gente teve o quê? Conheceu alguém de aplicativo? Essa foi a pergunta. 90% das pessoas escreveram sim, sempre, na maioria das vezes. E aí, eu fui dar uma olhadinha na pesquisa mundial, a última agora, final de 2024, 60% dos casais se conheceram via aplicativo. Isso é pesquisa mundial, tá? E aí, é engraçado que 70% resultou em casamento. Então, se a gente for levar em consideração esses resultados, né? Então, comparando com o que nós tivemos como feedback, mais a questão da pesquisa mundial, realmente Reflete, né? reflete a sociedade. E a história, né? O problema não é a ferramenta, é como ela é usada. Exatamente. Eu ia falar, é quem tá por trás dela. Exato, é que nem inteligência artificial. Sim, Você pode criar sim. coisas magnânimas, só que você pode destruir planetas também. Sim. Então, o problema não é a ferramenta, é como ela está sendo usada. Então, se você está lá disponível, o aplicativo nada mais é do que a evolução do papo da UOL, do que o par perfeito. Par perfeito, cocada preta. Você lembra disso? Cocada Giovana? preta, eu Você não lembra lembro. de- Ah, Cocada gente, preta. tá, cocada preta. Cocada preta. Você chamava. foi a rainha? Gente, eu fui a rainha da cocada pois é. O aplicativo nada mais é do que o chat da UOL no bolso. Não é verdade? isso. Você tem um acesso no Gente, bolso. mas eu de inúmeras adorava o pessoas. chat do Não UOL. é? Aquilo lá era divertidíssimo. Só que uma coisa interessante também de chat da UOL, na época, existiam pessoas que ficavam anos falando com a pessoa Se e não conhecia. namorando. Uhum. E existe um motivo para isso. A fantasia sempre ganha da realidade. Uhum. A partir do momento que você tá num Realiza. relacionamento com aquele príncipe encantado, aquela princesa, etc., é uma coisa. Você está vivenciando a sua projeção, a sua expectativa. A partir do momento que você conhece a pessoa e chega a conta de luz, a pessoa vai no banheiro, aí tem Uhum. aquela cueca, e acabou a fantasia, acabou a graça. E as pessoas, muitas, buscam a própria fantasia. A gente tem... tá aí o Bebê Reborn para isso, né? Sim, Gente. sim. Tá aí tem muita coisa, né? Que as pessoas se casam com personagens. Uhum. Então, o mundo do cosplay, por exemplo. Uhum. Gente, eu acho muito legal, tá? Cosplay não é hate, não. Mas Não, tem pessoas sim, que sim. gostam de vivenciar Eu acho que a fantasia e aquilo gera um É prazer muito aquilo, grande. é o exagerado do aplicativo, o exagerado do cosplay. Uhum. Tipo, vive o mundo do cosplay, não vive... Porque eu acho lindo o cosplay. Exato, é muito Né? legal. Só que Só que, também é uma assim, fuga não da própria viver aquilo. É a realidade, fuga né? da realidade É a de fuga uma da própria certa realidade. forma. Né? Se naquele momento ela precisa, ele, X, Uhum. precisa daquilo, ok, mas não viver Exato. na fuga. Exato. Porque todo mundo precisa da fuga da realidade. A fuga é um pouquinho, deliciosa, né? mas não viver na fuga. Aí entra a patologização, né? É, exato. Aí Entre entra a desejo, patologia. moralidade e realidade. Que é o que exatamente isso. acontece. Uma coisa que a gente estava conversando com a Dani. A gente conseguiu, gente, tomar um café outro dia. Vocês acreditam? A gente conseguiu. A gente falou de trabalho, Sim, Mas foi um enfim. café fora daqui, a gente conseguiu. Que a gente estava Eu conversando. duvido, mas... Né, gente? Sobre o que Nietzsche dizia, né? Amamos mais desejar do que o objeto do próprio desejo. Então, a ideia de se sentir desejado, de se sentir querido, dá muito mais tesão do que a pessoa em si. Me interessa muito mais o prazer que você me gera do que se você é corintiana, são paulina, você gosta de... Não Sim, interessa, Eu não, quero não que você me importa. queira. Eu quero, exatamente. eu quero que E você me se queira. você Uma coloca, música, a gente cria depois. Então a gente coloca numa produção Uhum. infinita nos aplicativos, que é o desejo, né? Você se torna um objeto de desejo.
meu Deus do céu. Que o grande Aquilo gera um vício desejo, né? absoluto. Não, daí é o grande O vício. grande desejo da humanidade, né? As pessoas querem ser amadas, e qual que é o grande medo? É o paradoxo do ser rejeitado. Exato. Então, só que Tá? daí vira o medo. Eu quero, É isso. converso, sou rejeitada, pioro, volto, Isso. quero Do like ao luto. do like. Exatamente, é daí que vem o... Exatamente. Tudo tem. Então, mas falando de histórias, né, de Sim. relacionamento, Dani tem, né? Dani tem. Tenho. Tem- Bom, na tem verdade, boas histórias. na verdade, os meus 2 últimos relacionamentos, né, foram não eram aplicativos, na verdade, o último, sim, foi pelo Tinder, né? A culpa foi minha, me Culpa perdoa. da Giovana, tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito, mas enfim, né? O meu ex-marido eu conheci no Tinder. Tem uma filha maravilhosa, resultado disso, e tá tudo bem, tá tudo certo, incrível. E o meu relacionamento anterior, que foi um relacionamento muito longo, inclusive, foi via site, né? Acho que era Par Perfeito. Par Perfeito, não era? Eu não me lembro exatamente, agora eu tô falando a realidade, eu não me lembro exatamente qual foi o nome do site. E eu conheci essa pessoa por meio desse tipo de site, né? Então, na época, você curtia a foto e começava a interagir por mensagem. É o mesmo processo, de uma maneira hoje em dia mais RPG, evoluída. né? É um roleplay game, assim. Olhou ali, você- curti, Joguei os dados, vai. joguei, Exato. vamos lá, vamos conversar. E foi um relacionamento muito longo, né? Eu fiquei quase 10 anos com essa Nossa, muito pessoa, tempo. né? Foi. E aí eu cheguei a ficar noiva dessa pessoa. E, enfim, e paramos por aí. Vocês lembram do relacionamento tóxico E que eu aí, falei? Que tudo ela não sai bem. de casa? Não sai de casa. Não saiu de casa. Mas foi, de novo, aqui a gente vai falar, né? Então são relatos, não são relatos de dor, gente, são relatos de cura, porque Exato. tudo isso que a gente está falando ou vai falar foram responsáveis por quem a gente é hoje. Exato. Eu E acho pela que forma com que a E gente e a se forma relaciona, né? como a gente se E quem você vai relaciona, quem eu escolher, sou, como quem você vai fazer. exatamente, todo o nosso processo evolutivo de ressignificação. Então, acho que faz parte. Então, tá tudo certo, né? Eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo, exatamente dúvidas. tudo que eu passei até hoje, né? Então, no meu caso, foi isso, e nessa situação, né, eu acho que a Gia, ela pode analisar um pouquinho, né, não tem problema nenhum ela fazer uma análise do que foi justamente, né, o que eu busquei quando eu terminei esse relacionamento longo, porque eu conheci essa pessoa de uma maneira muito rápida, né, Em que e me momento você entreguei tava? muito rapidamente, e aí, pra mim, hoje, obviamente, tá muito bem resolvido, entendo conscientemente que também foi brincando um pouco com o Winnicott, foi o meu objeto transicional, realmente, meu ursinho fofo, de um luto mal curado. Exato, Tá. exato. Foi uma compensação absoluta ali. Porque o seu luto, né, ele... Sim. Daniele, ela tem uma mania de falar que o luto dela dura 3 dias. É verdade, Giovana. Geminiana? Não, Ariana, Ariana, meu bem. ela acredita piamente nesse Sim. mundo de Bob, que ela Mundo criou de que o luto Bob. dela dura 3 dias. E ela esquece que existe uma coisa chamada inconsciente, processo inconsciente. Exatamente. Então, ela não demonstra depois do 3º dia, Mas tá né? lá. Mas o tá luto, ali. ele permanece interno até que você realmente Exato. elabore ele, né? Então, essa ressignificação toda agilizou muito o seu processo Sim. nessa... Não Sim. foi nenhuma busca. Eu tenho meia-culpa, tá? Eu tenho meia-culpa. Eu agilizei bastante isso, Uhum. né? Eu enchi o teu saco um tempão. Pra ficar com essa pessoa. Não. Pra Pra eu ela se permitir conhecer outras pessoas. Exato, porque que foi bom, muito né? rápido, né? Então, foi o quê? Foi depois de uns... Eu 4 meses. terminei esse relacionamento, por exemplo, no fim do ano, e eu conheci essa outra pessoa em menos de 2 meses. Foi... Mas em menos de 6 meses você eu ficou já 10 estava anos no namorando, em menos de um ano eu já estava noiva. Só que assim, a gente precisa lembrar de uma coisa. Tava Nenhum tóxico, relacionamento... Você não saía de casa, cara. Nenhum Você relacionamento termina no dia do término. não, termina, né? Sim. Nenhum meses relacionamento antes. termina no dia do término. Uhum. Era um relacionamento ali
que nós sabíamos, ela Sim, mesma sim, sabia, né? sim. Que Só que você você não conseguia vivia... sair? Aí é curiosidade minha. pouco... Eu já tô Não, entrando. Bel, não, tranquilo. Inclusive, eu tenho amizade com essa pessoa. Hoje tá tudo muito resolvido. A gente conversa. Eu esse, né? sei, tá? Tá, ela sabe, é uma pessoa que a gente depois de 10 anos, a gente se resolveu muito bem, então tá tudo certo, né? E eu acho que não tem problema, a gente não vai mencionar nomes, mas Sim, assim, no não é meu ideia. caso, o que aconteceu, Bel? E eu acho importante a gente falar dessa história, porque muita gente pode se identificar. Sim. Eu tinha todo um superego maravilhoso dentro de um conceito, onde sim, eu precisava casar e fazer todo aquele protocolo bonitinho que nós Igual. crescemos, padronizado, da receita de bolo e vamos cumprir a ordem, né? Entendi. Então eu estava É o roteiro da família o roteiro Doriana, da né? família, e é isso, né? Então, hoje eu entendo que, revendo toda a minha história, de novo, é um processo, um relato de cura e não de dor mesmo, que hoje eu entendo que não era o meu desejo genuíno, era, na verdade, o que me foi ensinado, É como a isso que eu ia maioria das falar. pessoas Era o também. desejo né? genuíno de outras pessoas. Exatamente, é exatamente isso. Então, hoje eu já entendo muito bem, então, ok. Mas naquele momento, naquele meu ego daquele momento, eu era aquilo. A minha estrutura psíquica era aquela. Uhum. Então, eu queria cumprir tudo bonitinho. Então, eu namorei, eu queria casar, eu queria ter filhos, tudo bonitinho. E essa pessoa não era um desejo genuíno. Ele fez, num determinado momento de desespero, talvez, para me agradar, para não me perder, que é exatamente isso que acontece muitas vezes, né? Então, a gente ficou noivo, a gente já estava com o casamento marcado, a gente ia casar Tava com daí vestido de noiva comprado. 4 meses, a gente ia casar, e ele virou e falou, não é isso que eu quero, eu não posso fazer isso com você. Depois de 10, bom. E aí, tudo foi ali, tá, exatamente. Eu não posso esconder. A gente não vai. Mas foi exata. E, de novo, o nível de maturidade, o que essa outra pessoa também tinha como padrão, o que ela tinha como valores, Eu acho que ela a tinha os estrutura mesmos valores. familiar que essa pessoa teve também, o que ela almejava. Então, na verdade, a gente chegou num ponto, é aquilo que eu falo. A gente estava ali na mesma estradinha, só que chegou um ponto que eu queria ir para um lado, a pessoa não queria ir junto. Mas ela fez para agradar, e aí a gente será foi que você queria levando. mesmo? Então, Bel, mas é exatamente. Hoje eu entendo que eu fui cumprindo protocolos. Você foi indo, né? E que a vida que você teria com ele é muito distante da que você muito busca. distante da que eu buscava, inclusive. Exato. Era uma pessoa também que não queria ter filhos, olha só. Imagina! E aí, qual que era o meu pensamento? E aí, eu posso falar também muito, assim, assertivamente aqui. Eu sempre achei que ele fosse mudar de ideia, porque a mulher, ela começa Fica a fazer... com essa expectativa, né? Ela vai fazer o cara acredita mudar. que ela vai fazer o cara mudar de ideia, tá? Mas eu posso falar que o contrário é verdadeiro também, tá? Claro. Porque eu não quero ter filhos, Sim. eu nunca quis ter filhos. Eu já, já me enganaram pra ter filhos Uhum. e já acreditaram que eu ia mudar. Ah, não, mas eu achei que você ia mudar. É isso. De onde? E aí você cria aquela expectativa de que você vai mudar ou modelar o outro com base nos seus desejos, e isso não acontece. E é interessante que daí você entra em frustração e culpa o outro. Exato. Sendo que você já sabia. De novo, Ou mecanismo seja, de a sua defesa. expectativa baseada nas vozes da cabeça Sim. fizeram você chegar numa frustração, só que você não assume que aquela frustração foi causada por você mesmo. Só que, você não aguenta, você não banca Aí pra você terceiriza. Sei lá, vou jogar no outro. A culpa porque, é o outro. gente, a expectativa mora em si. E aí você Exato. faz o quê? Você joga no outro. Exato. E é isso. E aí o que aconteceu foi que ele foi muito honesto. Hoje, analisando... Eu posso falar uma coisa? Eu acho que ele foi. Foi muito. Tipo, Bel, foi muito. Filha Porque o da que acontece? 10 anos. O que acontece? mas Ele pelo menos poderia- antes de casar, cara. Poderia ter falado antes do pai dela Poderia. pagar tudo? Poderia. Poderia ter devolvido o dinheiro? Poderia. Mas pelo menos não casou. Você não. Sim, Bel, porque sabe? eu penso assim, ó, nesse contexto, né, nessa história Porque é muito, específica, é muito traumático. ele até Uhum. poderia ter desenrolado, mas o que ia acontecer? Você acha que eu ia continuar com essa pessoa Lógico até que quando? não, gente, ia, não ia. Bel. E aí eu fico falando, tá, foi muito honesto, porque aí eu tive a experiência pós
de novo, aí todo um processo também de luto mal curado e tudo bem, né? Mas que eu tive uma história muito bonita, sim, e que eu tenho um fruto desse relacionamento e que eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. E de todas as pessoas que passaram na minha vida e que me fizeram evoluir, me tornar quem eu sou hoje. Isso é Então, dois do aí, aplicativo. Não é? Exato. E é isso. Então, assim, eu tô ali dentro daquela porcentagem, né, dos casais que se separam ali, né, depois de um determinado, que causam um divórcio depois de um determinado tempo, mas isso não tem a ver com o aplicativo especificamente, tem a ver com as relações. Exato. O aplicativo só colocou os dois um na frente do outro. Porque hoje, vamos lá, a vida da gente é tão corrida, a gente às vezes, mulheres, por exemplo, né, trabalha pra lá e pra cá, onde efetivamente você poderia conhecer pessoas no seu meio de trabalho, né? Sai em algum lugar e conhece, você sai pouco, principalmente mãe, né? Como é que a gente faz? Então, assim, o aplicativo, ele ajuda muito, Sim, né? sim. Então, eu acho que não adianta a gente fugir e querer falar que também isso não é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É a nossa realidade vamos trazer, né? Eu acho que agora, tipo, a gente podia trazer, tipo, os cases legais, divertidos, bons, assim, porque Tem muitos, ruins, tem muito, mas tem muito bons. Claro que tem, gente. Tem histórias lindas. Inclusive, a gente recebeu, a gente vai ler também. Mas é isso. A minha experiência foi essa, né? A Gi tem experiências também com o aplicativo, que eu acho que ela também pode falar, muito importantes, inclusive pensando nesse contexto de sucesso mesmo, né? Do que rolou. Não, aplicativo, vocês estão falando, vocês perceberam que em alguns momentos eu fiquei quieta aqui, porque... Não, agora essa aqui vai até o final. Vamos, agora a gente vai. Eu até bati aqui. Meu Deus. Questão de aplicativo. Eu sempre gostei muito de sair, né? Sempre gostei muito, sempre tive muito amigo, nunca tive problema em socializar, sempre gostei muito de juntar meus amigos e... Como meus amigos sabem, eu não tenho nem um pouco de síndrome do impostor. Ela é maravilhosa, não tenho problema gente. com isso. Vocês não estão entendendo. Eu amo ligar pra ela dela. Suspeita pra falar, né, gente? Cara, olha pra você, menina. Você é foda. É verdade. Maravilhosa. Ela faz isso. Eu acho que a vida... Eu acho que eu aprendi a fazer com que a vida se tornasse leve. Muito. Não faz sentido, né? A vida já tem muitas coisas pesadas. E se a gente ficar pesando a nossa própria também, eu falo que o meu legado é fazer bem ao outro. Eu quero fazer os outros felizes. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim e sorriam. Só isso. Eu não quero fazer mais nada. E não tem como eu fazer isso, eu buscar isso, se eu não fizer para mim mesma. Então, eu sempre me permiti estar com os meus amigos, sair, passear, dar risada, enfim... paquerar, namorar, um monte. E aplicativo sempre foi um facilitador. Com certeza. E por que um facilitador? Principalmente no nosso caso. Nós moramos num lugar desde muito pequenas que é muito distante. Um pouquinho longe. Um pouquinho longe, né? A gente mora num bairro que para sair à noite, para qualquer evento, assim, fica muito distante, sempre ficava muito distante. E perigoso. Então, não dava para ficar realmente saindo e estando presente na vida dos nossos amigos da cidade. Então, a gente acabava usando mais os artifícios que a gente tinha, né? Aí, acabei tendo inúmeras experiências aí de namoros, de conhecer pessoas, ter histórias absurdas. Absurdas. Elas são maravilhosas. Pena que ela não pode contar todas. Não, de jeito nenhum. Mas pelo amor de Deus, a gente já chega que me expôs. Não, a Dani tem uma história boa pra contar. Sabe o que eu descobri ontem? A gente estava assistindo aquele Ultimato no Netflix. Maravilhoso. É tão ruim que é bom. Gente, é tão ruim que aquilo é maravilhoso. É muito bom, aquilo. Eu não tenho TV. Eu vou comprar uma TV só pra assistir aquilo. As meninas, que namora, não sei quanto. Eu parei, eu tava assistindo, né? Tava eu, a Bel, tava em casa e tava a Natália do meu lado. Eu falei, caramba, elas estão namorando há 10 anos. Em 10 anos, eu fiz a conta. Em 10 anos, eu já fui noiva 2 vezes. Sim. E eu casei 2 vezes. Nesse período. Isso sem contar que eu namorei também.
Em 10 anos. Giovana, a gente tem que levar Em em 10 consideração anos. que Você eu tem tava, noção? eu Porque- tava ali naquele circuito, você tava... Não, ela tava assim, ó. Eu Não, tava... mas Giovana tem noção. Não, eu falava, meu Deus. Não, no dia, por que você acha que no dia do Adocica eu, né, me rechaçou, eu fui parar no palco? Porque essa aqui sumiu, assim que chegou, ela foi sequestrada. Me sequestraram. Porque assim, a Ah. Giovana não podia chegar no lugar, gente, é difícil, é difícil. Eu conheci bastante gente, né? A gente pode dizer assim, existem pacientes meus assistindo isso. Sim, Eu ok, conheci mas ela é bastante incrível, gente. Estamos abrindo gente. É que as coração. pessoas, elas amam Vocês a companhia sabem que da ela é Giovana. incrível, né, gente? Pois é, só isso. Mas essas do aprendizado, né? Eu acho muito interessante, porque em cada saída que você tem com alguém, que acaba ou gerando uma amizade, ou que você não encontra nunca mais, você acaba conhecendo muito mais de você mesmo, né? Dos seus próprios limites. E tem uma coisa que eu digo muito para os meus pacientes. Quando você quer saber o que você quer da vida, a pior pergunta que você precisa fazer é o que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Essa é a pior forma. Porque os nossos desejos são voláteis. Eles mudam todos os dias. Depende E da que pessoa, bom, né? da Depende hora. toda hora. O que eu companhia. quero hoje é diferente do que eu queria ontem. É que ela mesmo perguntou, porque... o que você gosta de fazer? Daí eu falei, viver. Viver, exato. Então, se eu saio com você, você vai me trazer histórias de viagens, talvez o lugar que você foi conhecer se torne meu objeto de desejo, e assim sucessivamente. Então, a melhor forma de você entender o que você quer e qual é o norte que o seu barquinho vai seguir, é você entender quais são as ilhas que você não quer mais passar na sua vida. E para você entender o que você quer, você precisa saber muito bem o que você não quer. Então, todos esses aprendizados de pessoas incríveis que eu conheci, pessoas difíceis, pessoas fáceis, tudo isso, se a gente não olhar para trás e ver o isso, aprendizado de cada coisa, a gente está aqui a passeio. É exatamente Então, isso, que pra né? filosofia, né, mano, é como se a gente colocasse uma etiqueta nesse trauma, né? E o tanto de aprendizado que eu tive com isso, vamos entender, vamos processar, põe ali, ok. Exato, e você É entende seu exatamente limite ali. isso, é exatamente Então, você isso. conhece pessoas diversas e você começa a entender, eu não gostaria disso para mim. Eu não aceitaria esse tipo de coisa. Ou esse perfil, essa visão de mundo, ou uma pessoa que fala dessa forma comigo, ou que desrespeita a família, ou que... Enfim, cada um a seu modo, né? Então, é muito útil você sair com pessoas. E eu não tô falando para você transar com o Brasil, eu não tô falando Não, disso. acho que conhecer sair, pessoas, conversar. né? Eu acho que Você- até conversar vídeo, sabe? Tipo, Exato, a pessoa trocar. fala assim, que nem, eu não sou fã do mar. Se a pessoa fala, eu amo mar, eu amo praia, eu vivo na praia. Eu falo assim, Não, interessante, você gosta. mas que bom. já, tipo, O lifestyle, né? o Sim. lifestyle já não é mais o mesmo. Assim, esse é bem Sim. básico, assim. Mas eu acho que é isso que você tá falando, tipo, o saber o que você quer, o que não quer, o que você, tipo, deixa ou não deixa. Porque eu acho que tem muito isso, o do permitir, porque eu quero estar com alguém, às vezes. Exato. E muitas vezes as pessoas estão sempre... É. Eu adoro quem tá esperando a pessoa certa. Nossa, Mas assim, não tá. tem. Assim, como é que você vai saber que a pessoa é certa se sim. você não tem referência pra Exato. saber que aquela pessoa é certa pra E você? você é a pessoa certa de quem? O que é a E pessoa certo certa? pra Pra quem? quê? E por quê? Exato. Né? E pra E pra quem? Qual a referência que você tem? Como que você sabe que aquilo é certo? Então, se você constrói o castelinho da Disney ali de concreto e fala, isso é perfeito. Cara, não é. Você vai colocar uma pessoa na marra ali Então dentro vai lá, Rapunzel. e vai ser um saco. A melhor forma é você construir, nem que seja uma oca, um iglu com alguém, mas Sim, construído junto sim. com alguém. Não adianta você Parceria. projetar. Exato. Porque Amizade. não tem essa da idealização. Senão você vai naquela do paradoxo. Entre o É que tudo e eu o acho nada tem que as alguma pessoas coisa. confundem idealização com admiração. Exato. É isso aí. A admiração Foi tem que ter. aí que eu caí no conto do vigário. Sabia? Foi aí que eu caí no conto do vigário. Por quê? Porque a psicóloga de vocês também é egóica. Ah, é. Não, Meu ascendente é leão. E, né, vamos lá, nessa jornada aí, pensando que eu fiquei com uma pessoa há 4 anos, que é uma grande amiga. Aliás, Sim. gente, mulheres, a gente vira amiga, tá, Vira gente? A gente tudo termina amiga. vira Aí eu amiga. viro amiga também. Então, tá? vira vira amiga, a tudo gente vira amigo, amiga. gente. Eu fui Vai virar noiva, fiquei mas sem 4 ser anos noiva.
4 anos com uma pessoa, fiquei noiva, terminou no mesmo ano, mas a gente Sim. ficou amiga. Só que eu entrei num processo egóico muito difícil Uhum. por causa da sensação de rejeição. Sim. Ou Nesse ferida momento, narcísica, ferida né, narcísica Gi? que fez... Nossa, Ai. tralalalala, que nem diria meu filho. Ah, Aí eu me permiti conhecer uma pessoa. Eu não queria, eu não estava preocupada em ser feliz. Eu estava preocupada em me sentir desejada por alguém que fosse. Por alguém que fosse um grande objeto de desejo. Eu já sei quem é. gente, é isso. Aí, quem que eu conheci? Conheci uma super top model internacional de passarela. Gente, lindíssima. Né? By the way. Né? Lindíssima. Incrivelmente linda. Adoro Vocês Somos Amigas. Sim. Mas é um BO, né? Você foi um BOzinho, gata. BO. E eu não tava preocupada comigo. Sim. Mas ali Sim. eu consegui enxergar um lado tão negro de mim mesma, Uhum. de ver aonde eu poderia chegar por dor de cotovelo. Sim, é aquele mecanismo de defesa do ego mesmo. A Exato. sua ferida Ou estava seja, aberta e eu você sofria, quis... Uhum. não estava feliz, mas aquilo me supria egoicamente de alguma Claro. forma. Só pela pura Né? beleza. Simplesmente, pela E beleza. por ser desejada. Exato. Desejada Ah, é pela aquela validação. beleza, né? Exatamente. É a busca por validação, né? Exato. É isso. Uhum. A partir de um luto, de um luto onde houve Que daí- a sensação de rejeição. elaborado. Se a gente Aí for foi, exato. Aí aconteceram 1001 histórias nesse meio do caminho. Sim. Só que a parte egóica sempre foi meu calcanhar de Aquiles ali. Houve alguma outra situação que também mexeu ali com o meu ego. E eu decidi das vozes da minha cabeça que eu estava pronta para me relacionar com alguém. Não estava. Foi 2017. Ai. Eu tinha ido pra Bahia com um amigo de carro. Essa, Eu preciso contar isso. Não, E eu conta, sei- pelo amor de eu Deus. sei que a causa foi essa, a culpa foi minha. Porque na ida pra Bahia, a gente foi de carro pra Bahia, 2 dias pra ir. Eu tava com intoxicação alimentar. Ah, que Nossa, delícia. E o que eu comi antes? A ceia de Natal, porque a gente foi no Natal. Sim, eu fui pra claro. Bahia suando de carro. Chegou. Não, Giovana um vira pra momento- eu vou pra Bahia. Eu olhei pra Eu cara vou dela e pra falei, você Bahia. vai pra Bahia, Giovana? A parada que a gente Não, fez quando, foi... uma coisa, eu ir pra Bahia, eu falei assim, o que você vai fazer na Giovana, Bahia? Eu cara. pra Bahia. A gente parou em Ilhéus. Eu fiquei dentro da casa. A gente parou em Ilhéus porque esse meu amigo falou assim, aqui foi a melhor muqueca que eu comi com a Ai, minha você avó. passando mal. Eu, já suane, falou, vamos comer o quê? Muqueca. Comi muqueca. Ótima ideia. Comi muqueca. E eu vou Sensacional. explicar o porquê que essa história tem a ver. No caminho, toca pra Salvador, né? De Ilhéus pra Salvador, num tiro só. O que aconteceu? Para o carro agora. Eu não tenho a menor condição. Aí ele, Gi, a gente para no posto. Você não entendeu? Não, desculpa, bem. É agora. você não tá Ou vai falando. no seu carro. É agora ou nunca. Parou o carro. E sabe essas cidades do interior que tem aquela ilhota com o nome da cidade? Nossa, Mas meu bem interior, Deus. interior, com o nome da cidade. Aquela ilha que... Exato. Aí tem aquele o Fernandópolis. único poste mostrando. Não tem nada, fazenda. Ele parou na placa da cidade, que era. E eu vou explicar. Do lado tinha uma cerca com uma vaca. A vaca me olhou. E eu sei que a vaca me olhou, porque até meu amigo falou assim: ela está te olhando. Eu saí do carro desesperada para achar um mato. Ele estava rolando dentro do carro de dar risada. E eu fui no mato. E você fazendo contato com a vaca. E a vaca me olhando. É. Só que a vaca tava com um olhar indignado pra mim. Por quê? Eu fui perceber o que aconteceu. Quando eu levantei, eu tinha ido em cima de um... Da como comidinha dela? Não, a comidinha da entidade. Porque era uma encruzilhada. Meu Deus. Eu fui em cima do despacho. Meu Deus. Depois de ter a fantástica ideia de cagar no despacho, eu decidi que eu tava pronta pra me relacionar. Não, Total, no amiga. despacho, cara. Você Juro. me quebrou o despacho. Você acha que eu ia lembrar de quebrar o despacho? Voltei da Bahia. Agora no despacho. Despacho. Eu voltei da Bahia, conheci quem? Minha ex-mulher.
Ah, Tá. Já tá dito por aí. Ex. Por que ex? Tá. Né? Não... Tá. É. Sim, obrigada. A pessoa me roubou. pula. A pessoa, É, né? Então, isso daí, é. eu Não, lembro. Quando... esse, eu vou ser sincera agora. É porque agora a gente Eu- tava brincando, tá? eu Agora a gente fiquei vai ser sincero. Não, eu fiquei muito. Mas a gente fica, Muito. né, Bel? Porque quando a gente convive Puta e com preocupada alguém, com você. não é? Eu sei. Quando a gente convive com alguém, você nunca vai imaginar. Exato. sabe por quê? Não, mas eu fiquei puta. Eu queria matar a menina. É, Eu queria ir atrás dela. Eu falei assim, você vai fazer. É, Porque o que a foi Giovana bem trabalha. complicado, Foi muito- ali A foi, gente foi que pesado. viu todo o resultado Só desse simpatia. processo, É. a gente acompanhou de Foi- perto, mas a gente ali, sabe o quanto eu sei da foi. minha E responsabilidade. tudo bem, sabemos. Eu sei da minha responsabilidade, porque é assim, eu tava muito traumatizada com essa sensação de rejeição. Sim. Você de pegou certa a primeira que... Eu escolhi uma pessoa que eu tive a certeza absoluta que jamais ia me rejeitar, porque ela tinha uma obsessão por mim. Sim. Ela tinha uma obsessão por mim. Eu gostava? E você entrou no arquétipo da salvadora, Exato. né? Gi? Que é meus isso. amigos... Bom, A eu gente sei brinca, que né? eu O sou que a gente netinho. fala que é a mania do netinho de maninho. resolver, Eu gosto de fazer o fazer dia da princesa, princesa. né? Mas ela faz a vida da princesa, né? Eu sei. Ah, tem... Enfim. Eu tenho essa síndrome de netinho. Teve esse contexto. Aí eu tinha certeza ali que eu não iria me frustrar. Tudo bem eu não ser feliz emocionalmente, Sim. não estar apaixonada. Só que eu não iria me frustrar. O que aconteceu? Além de ter sido traída. Mas eu acho que também ela sentia isso. E isso poderia ter feito ela fazer o que fez. Porque no fundo acho que ela Não. sabia que eu não era apaixonada. Não, mas ela não fez aquilo... É que assim... Índole também, né? Ela podia ter É, só e- traído, né? Sim, Exatamente, isso que eu sim. falei. Uma coisa, quer trair? Trai, né? Tua índole do... Trai. Caralho. Mas trair, roubar. Mas agora, pegar- roubar, Aí já é outro aí já- Você quesito mentir. de A gente já entra valores, num- né? E não foi um assim, Já entra num eu peguei processo isso de aqui. deslealdade que é Ela muito foi maior, ardilosa. Né? Foi feio. Ela fez um negócio assim... Isso me Mas preocupou. ali eu vi que foi a Sim. entidade que se vingou. Eu acho que esse relacionamento Não, eu foi acho que vingança foi a da hora que entidade. quebrou. Quebrou ali. Porque quando- depois, quando graças eu a descobri- Deus... Quando eu descobri, eu lembro que eu tava no carro, e quando eu descobri que eu tinha sido roubada, naquele segundo eu fiquei com raiva, só que na mesma hora eu pensei, por que não comigo? Eu atendo pessoas todos os dias que sofrem Uhum. isso todos os Sim. dias. Eu não sou mais especial que ninguém. Mas Porque não quer dizer que você não possa sofrer e... Pois é, mas assim, eu não sou mais especial que ninguém. Isso Tudo acontece. bem. A gente aprende o seguinte, nós somos o outro do outro. Se Sim. aconteceu com outro, pode acontecer comigo. Exatamente. Então, eu vejo as pessoas sofrendo esse tipo de coisa todos os dias. Eu não sou a vítima do universo por causa Não. disso. Então, eu peguei isso pra mim e falei assim, cara, aconteceu. O que Não, que eu vamos preciso aprender com reerguer. isso? De novo, é o vamos- tanto que isso você vai etiquetar e vai servir pra você Exato. aprender. E de novo, Gi, é isso. Não, sim, dói. Dói. Vai A sofrer. dor vem, mas isso não a me torna dor uma vem, vítima. Não te torna Não me uma leva pro vítima coitadismo, de um... né? Exatamente. o que não pode um deixar isso sofrimento acontecer. eterno. E é aí, né, Bel, que aí dentro do consultório é o que a gente começa a perceber, acredito que você veja muito isso, que a pessoa entra num sofrimento psíquico, muitas vezes por conta disso. Muito, porque assim, entra na rejeição, na ansiedade, né? Daí, não tive o like Uhum. necessário, Sim. e daí gera mais um sofrimento psíquico, Uhum. diminui, né, a Uhum. autoestima da pessoa, a pessoa começa a piorar a ansiedade e vai virando uma bola de neve, porque ela tá procurando uma Exato. coisa que não é Exato. lá, ela tem que procurar dentro E ela dela. não vê o aprendizado daquilo ali. Exato. Ela não entende, ela não enxerga o macro da pessoa com quem ela tá saindo. Ela já se coloca como ela é a responsável. Uhum. Ela... Do que não. Exato, que não deu certo, que ela não é merecedora daquilo. Não, e o mais louco, assim, o que as pessoas não entendem
é que tá tudo bem se alguém não gostar de você. Gente, de novo, vamos falar um pouquinho aí do básico aí da psicanálise. A pessoa tem que aprender a atravessar o Édipo, gente. Pelo amor de Vamos Deus. lá. Vamos entender que não existe essa coisa de completude, cara. Exato. Sabe? Isso, quem fala isso é o Fábio Júnior, tá? As metades 8. das laranjas, 2 amantes, 2 irmãos, não existe, existe, tá, gente? Ele com a Gretchen. Nós somos seres inteiros, buscando outros seres inteiros para caminhar em isso. paralelo. Não Tá. É o que eu completar falo o para outro. exatamente De o que eu novo, falo é pros aquela meus coisa, você tem pacientes. que aprender a lidar, gente, com a falta. Você tem que aprender a lidar que você não vai ser o centro do universo nem pro crush, pro Nem pra Tinder, pra sua ninguém, mãe, só pra pra você. ninguém. É isso, né? É amadureça. Isso é ser saudável. E a gente Exato. aprende. E são essas situações que muitas vezes nos ensinam. Exato. E é a partir daí que você pega justamente para que você evolua e aprenda. Exatamente. Não E é? muitas vezes dá certo. E sério. deu. Eu vejo muita. E deu. Não, e eu vejo muitas pacientes minhas que estão solteiras, mas que hoje conseguem viver a solitude É isso. e não a solidão. É isso. Então, elas têm o crivo do que nem elas já sabem o barquinho que elas não querem, Sim. Sim. sabe? Não, não, você é hipercrítica. Não, elas não querem aquilo. E Bel, eu fico pensando, até numa questão agora, pensando em algumas dicas, e aí, né, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é bem legal, queira estar ao lado de pessoas que compartilhem da sua solitude com vinho e afeto. Uhum. Ponto. É isso, tá? Inclusive, eu acho que a gente pode falar, inclusive, de umas coisas engraçadas agora, Eu né, acho. Gi? O Eu que acho. você acha da gente entrar no Eu nosso acho. quadro? Nosso quadro Psicotretas. Só pra finalizar, gente, deu tudo certo, tá? Eu sou casada agora com uma Sim. pessoa que eu conheci em aplicativo. Amo ela, Sim. amo ela, amo ela. É maravilhosa. O editor vai colocar uma foto aí. A gente se conheceu no Inner Circle. O Inner Circle fez uma matéria com a gente, inclusive, de mais certeiro. Sensacional. Fizemos um casamento lindo com um reverendo que as pessoas acharam Ah. que era gogo boy, de tão gato que era, inclusive. Nossa senhora. Não era bonitão o reverendo? Mas o casamento foi lindo. O casamento foi lindo, com as nossas famílias, com um bolo maravilhoso. Maravilhosa. Temos um filho Lindo, perfeito. Meu O tchutchu. Tommy, o Thomas. E dá certo, gente, dá super certo. Mas, psicotreta. Eu acho Vamos que- agora para as histórias. Eu acho assim que eu já vou começar expondo a Giovana, porque eu acho que ela tá merecendo. Eu acho Além do despacho. Já que jogou o despacho, tá ela merecendo. já falou do dia, então, enfim, ela tá merecendo. O que a gente... Essa história de aplicativo, que eu não lembro que aplicativo que era, tá, Giovana? Mas enfim. Daniele foi fazer o quê? Foi fazer um curso em Curitiba. Isso tem muitos tá? anos, Há tá? muito tempo, né? Não Muito importa. tempo. Não importa, mas já começa assim, né? Eu fui fazer um curso em Curitiba. Eu ia ficar em Curitiba, acho que uma semana. Lembro até hoje. Era em Batel, né? E Giovana falou, Dani, você vai pra Curitiba? Nossa, então eu conheci uma pessoa de um aplicativo. Era aplicativo, mano? Era site? Na verdade, eu Sei lá o conheci que há que é. muitos anos na chat da UOL. Nossa E a gente se Senhora, tá. reencontrou depois. De novo, Mas depois de 84 aplicativo. anos a gente vai. E naquele momento eu tava solteira e sempre tem os oi sumida, né? Oi, É sumida. sempre. Sumida. Só que o Oi. problema do chat da UOL Hum. é que aplicativo você tem mais acesso a fotos. Chat da UOL era uma foto no MSN, no máximo. E era uma foto incrível. Eu falei, gente, era... Tava Sim, ótima maravilhoso. Mas morava o quê? Em Curitiba. Sim, e aí o que aconteceu? Gi, vou fazer um curso em Curitiba, tal, vou ficar uma semana lá. O que ela fala pra amiga? Ô, Amiga, Dani, vai lá. então, amiga, é o seguinte, mana. Você poderia fazer a gentileza de conhecê-la Pra ver se- pessoalmente? Você sabe meu gosto. Gente,
eu fui conhecer a menina. É muito irmã isso. Quem é fez muito date, irmã isso, pra mim, foi Cara, Dani. eu fui conhecer a menina. Você foi muito irmã. Entendeu? E foi E maravilhoso. foi maravilhoso, porque aí eu cheguei num shopping Cristal, gente, eu não esqueço. À obrigada. tarde. À tarde, num intervalo de uma das aulas do meu curso, tal, marquei um café com a menina. Quem? O date dela, vou conhecer. Não, Né? Cheguei, chegou aí eu muito polida, né, Gi? Você sabe, a pessoa, Você, né? uma Pessoa uma polidez, lady. né? Então, mana... Começou com Mana, então. então, eu acho que não é muito o seu tipo. Ela me mandou uma foto de costas. Foi, porque eu falei, como é que eu vou tirar uma foto? É. A menina virou de costas. Virou de pediu um costas. café. Eu falei, Eu tirei uma foto e... eu dei uma desanimada. Dani, enfim, né? Mas não parou por aí. Não parou. Porque ela foi no date pra mim. Só que não feliz a menina, Sim. eu acho que ela acreditou que eu ter pedido pra você ir era uma bandeira verde. Sim. Porque ela resolveu vir pra São Paulo. Ela Foi. se convidou pra vir pra São Pra Paulo. ficar na sua casa, Pra ficar na minha casa. como se não bastasse. Como né? eu não queria nada, o que eu fiz? Eu falei assim, tá bom, então a gente vai almoçar. Dani, você vai almoçar com a gente, que eu pus ela de novo. Claro, de Ela novo, é a né? Dani, Você né? tem Claro. que entender, né? É, Afinal de e- contas, porque ela já te conhece, não é verdade. Já Exatamente. conhecia, E eu é. marquei num restaurante que eu passo mal. Eu acho que não é melhor eu não falar o nome. Não é melhor né? não, é. Vamos Mas evitar? é um restaurante que toda vez que eu vou, eu passo muito mal. E eu marquei nesse restaurante porque eu já sabia que eu ia passar mal. Eu falei, olha, então a gente vai num restaurante, depois a gente vai assistir um filme de ficção científica. Ou seja, eu tava me colocando no bico do corvo. Você tava assim, agora que eu vou passar Agora eu vou mal. desmaiar, né? Mas sabe o que eu descobri? Eu não... Era uma cabeça muito grande. Essa parte. Ai, gente, uma como cabeça. assim? Era uma Não cabeça. dá. Ela tinha uma cabeça. Não dá, gente. Imensa. Eu parecia o Roberto Mas tipo, Justus. cabeça Gente, não era... Ozempic? Não, era uma o perfil da cabeça pessoa. Olinda. Pessoa linda. Uma cabeça boneco de Olinda. Enfim, Tá. Era uma gente, cabeça imensa. Giovana, eu conheço, Giovana. Não tinha eu olhei e condição. falei, não tem nada a ver, Eu sei que eu cara, deixei ela na rodoviária na mesma noite. Esse- Gente, enfim, Você ainda- essa foi a história, né, Essa que eu é- conheci o seu, né? o Essa seu- é uma enfim, delas, tá. né? Você tem alguma história engraçada? Sua? Vamos ler aqui? Eu? Minha você tem várias, É. né? Não vai começar de novo, né, gente? Histórias Obrigada. engraçadas eu tenho dos meus É. pacientes maravilhosos. Eu tenho uma. Ai, mas aí vai pesar o clima. Ah, Vai pesar o clima. Eu já vai pesei, pesar, já pesei, já já pesou pesei o demais. Mas, quer eu ler vou algumas pesar. coisinhas que mandaram ler, pra vamos gente? ler Tem dos algumas nossos coisinhas, queridos, né? Coisas assim de dates pelo aplicativo. Então, assim, uma pessoa falou assim: um absurdo, o homem fez pagar o Uber pra ele ir no date. E ainda paguei a conta. Gente, na boa, amiga. Não, pelo mas amor. calma. É. Assim, Mas eu- ela pagou. Amada, a partir do momento Não, que ela vamos pagou. lá, mas vamos se ele lá. pediu pra ela pagar o Uber, Ela ia ela pagar ainda o foi? date, né? Então, vamos lá. Ela pagou o Uber e pagou a conta, gente. Sim, mas. Tá. Não, mas peraí, É. quem chamou quem? Então, aí eu já não sei, gente. Aqui é a nossa caixa de... Não, de- então, é de- porque de, assim, né, de é que eu tava histórias. conversando É. com a Gi. É, Eu acho que assim, A Bel é a favor de quem eu sou a convida favor, paga. quem convida ok, paga. ok. Eu acho que aqui, enfim, Acho que eu não eu entendi. acho que o que ela quis dizer aqui Eu acho que é ele que ela deve ter tava... chamado. Enfim, aqui acredito que tenha sido uma situação meio que não deu pra fugir, meio no desespero, né, gente? Porque, de novo, não é desejo, às vezes é desespero. É isso que a É. gente tem que levar em Exato, consideração. Exato. né? E aí, quando ela viu, ela se viu nessa enrascada. cara, a Acredito gente- que tenha sido A isso. gente precisa seguir aquela Tem um nossa que eu fui. sexta intuição. A menina, ela tava tão emocionada, eu contei. Ai, por nossa, cima, essa é ótima. Ela tava tão emocionada. Eu acho que eu já te contei. Eu chamo ela de louca da unha. Eu não sei o nome dela até hoje. Eu adoraria lembrar, porque eu gostaria de saber qual é a história. Deus. Tem uma história por causa da unha, mas enfim. Ela tava tão emocionada, que ela levou um CD, pra você ver a época. Ela levou um CD com as músicas que ela gostava pra me mostrar, porque ela CD, queria que fosse cara. uma coisa especial. Entendi. Ela tirou o CD, era o CD do Rebeldes. Ah, mó legal, vai, Gi. 5 eu minutos. tô- E ela chorou. Olhando pra minha cara, ouvindo Rebeldes. Tá, Daniele? Muito bom. Eu acho muito bom. A gente tem histórias incríveis, né? Não, A mas pessoa- tem uma, não. é conta aí, Bel. Você tem alguma engraçada pra Eu não contar? tenho. Então, engraçada eu tenho mais ou menos, assim, porque eu vi que. Eu tava lembrando agora que eu caí numa cilada.
Era um carinha que eu tava saindo, veterinário e tal, super gente boa, que não sei o quê. Só que era uma história estranha com a ex-mulher e Uhum. Acho tal, que eu e já que vi essa moravam história. juntos e tava se separando e blá, blá, blá. E, sei lá, vira e mexe, ele dormia lá em casa, super gente boa, assim. Só que sempre essa história estranha com a ex-mulher que estavam se separando. Eu adoro quem tá se separando. É. É, Daí, essa daí assim. tem uma parecida. É, Bel, daí bem se engraçado, separando e que inclusive. não sei o quê, porque. Mas daí ela queria ficar com a casa, ele não tinha. Eu sei que ele me aparece com 2 sacos de lixo na minha casa de roupa. Eu falei, o que Saco que é de isso? lixo. Ele falou, ah, não, porque ela me botou pra fora de casa, eu vim morar com você. Meu Deus do céu. Oi, bem. Tudo bem? Gente. Isso depois de uns 4 meses, tá? Não, mas 4 meses, pensando em hoje em dia, que as pessoas falam eu te amo numa semana, É. é quase bodas. Não, eu falei assim, você tá louco? Eu falei assim, eu não te chamei em momento algum pra você morar aqui comigo. Dele, não, mas eu achei que Ele não... tava implícito. claro. Meu, e ele não queria ir embora. Meu Deus. Daí eu Invasor, liguei pra meu minha amiga senhor. advogada. Eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus, tá acontecendo isso, 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 isso. Ela chamou um amigo dela, policial, ele apareceu lá pra tirar o cara da minha casa. Precisou chegar a esse ponto. Nossa. Meu Ele, Deus. não precisava chegar a esse ponto, que É, eu tinha mas enfim. esquecido dessa história. Mas assim, Gente. Gente, pelo amor de Deus, né? tipo, assim... Você precisa começar a entrar nos aplicativos que não sejam ligados à Polícia Federal, Bel. Você tá conhecendo um bandido. Não, que o outro, tipo, eu não conheci no gente. aplicativo, né? Ele conheceu entendi. a menina no no aplicativo. aplicativo. A gente aqui tem várias coisas também das pessoas falando assim, que não tem nada a ver com a foto, né? Foi Ah, enquete. Nossa, é o exato. que mais acontece. É o que mais acontece. Mas agora tá cada vez gente, mais, Mas cada né? vez mais agora, principalmente. Exatamente. Meu, com inteligência Principalmente. artificial. Meu Deus, gente. E Não- o ghosting, hein, gente? Ai, Fenômeno cara. do O ghosting. ghosting, ele é muito... Vocês percebem que o ghosting, ele é o irmão gêmeo ali do love bombing, né? Uhum. Começa ele o começa love no love bombing bombing e e termina termina no no ghosting. ghosting. São extremos, né? É uma receita de bolo. Uhum. Love bombing. Vai Ghosting. diminuindo, ghosting. É É. sempre assim. é Assim, sempre a hora assim. que começa com love bombing pra mim, eu falo, ai, filho, deixa tchau. Já É, tô o calejada, love bombing assim. é assim, no consultório, é assim, E semanalmente, Uhum. facilmente umas 5 histórias. muito, e facilmente. assim, E muitas não... histórias de ghosting também. Demais. Né, Não, gente? e Do assim, quanto tipo, que, meu Deus, tava essa... acontecendo, né? É um mecanismo de fuga de quem, né, exatamente, de quem executa o processo, né? De E fugir muitas vezes, é fugir não só do outro, Sim, mas de de achar que si. não merece, É. de autossabotagem. Exatamente. olhar É a bom demais pra ser pessoa, falar verdade. assim, Do excesso de afeto, meu Deus, eu não sei Né? lidar com isso. meu, nossa, posso contar só uma história minha? Claro. O que aconteceu foi, tipo, da pessoa realmente chegar e terminar comigo, porque ele falou assim, eu não vou conseguir lidar com você. Eu falei, Tá. né? Eu falei, tudo bem, mas você pode me explicar? Uhum. Uma semana se conhecendo e tal. Eu achei que ele foi super sincero, eu achei muito honesto, na verdade, o que ele fez. Uhum. Ele falou assim, eu não consigo lidar com o fato de você ser independente, bonita, sabe? A carreira crescendo pra caramba. Os homens, não todos, né? Mas os homens têm uma grande dificuldade com isso, né? Né? Não, o fato deles, tipo, ter essa dificuldade e em vez de me dar um ghosting, Uhum. Ele falou. terminar comigo, Aham. eu cheguei pra ele, eu falei assim, olha, eu te respeito muito, te entendo. Muito bem resolvido ele já Exatamente, falar, mas né? de É, novo, eu falei é aí assim, que você interessante. vê a pessoa que é realmente madura, que consegue Que entende as lidar próprias com- limitações, É, né? ele falou, eu Exatamente. não vou conseguir lidar. Eu falei, E cara, a animal. responsabilidade Sim. afetiva nesse sentido. Exato, porque as pessoas não exatamente. têm responsabilidade afetiva. Exato, não tem mesmo. Tá? Não tem. sabem, nem sabem o que é isso. O que é responsabilidade afetiva? O que eu tenho que explicar para amigos. Ainda mais essa nova geração, né? Não, a nova Nossa, geração A nova não geração sabe. esquece.
Tá? Ah, Gente, tipo, tem uma história bonitinha que eu não. Ó, eu vou só. Que foi de um caso de MSN com um site de relacionamento. E ela contou que ela tá há 18 anos com essa pessoa, Ah. casada. Muito fofa. ai, eu quero ouvir. Gente, muito lindo, muito fofo. Aqui aí um homem escreveu aqui também, olha, gente, foi péssimo o date. Mulher que só reclamava do ex e o quanto que ela era empoderada. Empoderada, Empoderada. ele precisa Não, reclamar do porque é- português dele, né, primeiro. Mulher que. Reclamava do ex. Ele reclamou, falou, aqui era aquela enquetezinha perguntando Não, tá, mas dos ele- encontros que tinham sido ruins. Daí ele reclamou que E ela a mulher reclamava. só reclamava do ex. E era muito empoderada. Falava É. do quanto que ela era. Entendi. E ainda escreveu errado. Pois Empoderada. gente, tá tudo maravilhoso. Não, Vamos lá. e fora, por exemplo, eu vi um ótimo nas nossas caixinhas que foi assim, olha, você Ai, não gente, pode, eu já fiz não dá cada pra você uma. vir aqui em casa porque a bicicleta da minha filha tá atrás da porta. não é muito bom isso, Não, e gente. aquele falou assim, eu Aí não outra posso aqui, ó. porque é aniversário do meu cachorro. Tá o cachorro É. com o chapéuzinho e com Com a língua de língua de sogra. O dia que o cara me levou pra casa dele e mandou eu me esconder da mãe dele. Que isso? Olha, isso daí Não é raro, não. não é raro não, tá? não é, não. Olha, só nas Ah. últimas semanas eu já ouvi isso algumas vezes, tá? Em sessão. Gente. Não é Ai. raro, não, mas tem umas desculpinhas que é impressionante, né? Você fala, gente, as pessoas. Inclusive, a Bel tem uma desculpa ótima pra fuga. Porque existe aquela fuga do deixar mensagem pro amigo, né? Tem, Falar, me é. liga em 5 minutos. Sim. Mas me a dela, liga, ela é tô passando- médica, né? Eu sou médica, só que na sim. época, tipo, agora eu voltei pros aplicativos, né? Agora eu não faço mais isso, porque, tipo, dá pra saber que eu sou psiquiatra. Mas na época ninguém sabia o que eu era. Eu falava que eu era médica, só que eu falava que eu era obstetra. Aí- Norma excelente. daí, Vou fazer tipo, um parto, bem. Exatamente. Tá. O Sai telefone correndo. tocava, eu Sensacional. atendia, tá com quanto de dilatação? Putz, Tá. olha, desculpa que não sei o que, eu Não tenho é que ir embora. Tchau. Sensacional. E Eu agora- vazei de uns 6 encontros que o cara, sabe, era um mala, Falando que era- sabe? Já. Oi? Falando que Falando era, que era obstetra. ginecologista Tá, obstetra. Sensacional. E aconteceu com vocês já? Porque a gente trabalha com atendimento, mas comigo era batata. Assim, que a ponto de eu decidir que eu não ia mais falar que eu era psicóloga. Porque Nossa. eu lembro que o recorde era sempre um atendimento, né? Uhum. Cada date era um atendimento, quando a pessoa sabia que era psicóloga. Eu tenho até uma frase que eu comecei a falar depois disso. vai ver. Uma vez eu tava na balada, chegou uma pessoa pra falar comigo, perguntou o que eu fazia, eu falei, pra quê, meu Deus? Tocando doncha, eu querendo coreografar, a pessoa resolve me dizer. Quando eu tô no telefone, eu desenho muita uva. O que isso quer dizer? Não, e ela sonha. Foi um dia. Ela E ela sonha. sonhava também com muita uva. Foi o dia que eu comecei, assim, a tomar shot de absinto. Eu lembro que foi nesse dia que eu falei, eu não mereço uma coisa dessa. Hoje em dia eu não bebo, tá, gente? Mas Eu também não, bebi gente. bastante. Parei de Eu beber, bebi graças a Coyote Deus. Ugly. Eu bebia Meu deitada Deus, no bar, gente. gente. Todo mundo Todo aqui, mundo né, teve essa gente? fase, né? Mas eu Mas- comecei, porque a galera começava, não, mas Gui, posso conversar com você? Eu precisava desabafar. Daí eu falei, você pagar o preço da minha consulta, a gente pode. Exato, gente. Quanto que é? Daí eu falei, X. Dele, nossa. Eu cheguei a pensar em usar o Tinder. Eu lembro De que você LinkedIn. falou. Lembra? Eu falei, eu vou usar o Tinder de LinkedIn. Não, chega, você já trabalha demais, Giovana. Não hoje em dia, tô casada com filho, não tenho nem tempo pra isso. Mas na época, eu saía tanto, e era tanto atendimento de graça, que eu falei assim, o meu Tinder é o LinkedIn. Eu não preciso de No seu LinkedIn. Tinder era o LinkedIn. Era um saco. Mas muito E bem, eu né? era a psiquiatra É. do LinkedIn da É. psicóloga. Eu passava. Boa, não é? Psicodicas, o que a gente pode falar para as pessoas Eu acho que a estão gente- nos a gente ouvindo? A gente já pode falou bastante sobre algumas coisas Focar importantes. muito no que a Bel começou falando. Cuidados. Meu, Cuidado, né? Cuidado. tenha referência, pesquise o nome da pessoa,
sabe? Pergunte de onde é. Faça várias perguntas. Se a pessoa falar, mas você tá fazendo entrevista? Sim, porque, uma amiga minha passou por uma situação muito difícil. Para mim é importante. Quero muito te conhecer. Mas, assim, tenha muitas referências para não cair na cilada que essas meninas caíram, que foi horrível. E acho que uma outra coisa também, não sei se vocês vão concordar comigo, mas vocês entenderem o que está levando vocês a buscar alguém. Exato, não buscar no outro aquilo que talvez esteja em si. Exato. Se for para sair com alguém, saia para conhecer alguém, como uma amizade, sem um compromisso, sem ter expectativas. Vai bater papo, vai fazer com que seja leve aquilo. Entenda se aquilo que está te levando a conhecer alguém é uma expectativa externa, se é uma expectativa sua, se é um desejo, o que é. Porque sair com a expectativa inadequada vai te levar necessariamente a uma frustração. Porque as mulheres tendem a levar para esse lado de ter a expectativa do relacionamento. Exatamente. Né? E os homens, normalmente, aí eu não tô generalizando, tá, gente? Mas, no geral, eles têm aquela coisa de, não, a gente tem que sair curtindo e ok, tá? Mas a mulher, ela normalmente, ela vai com uma expectativa de relacionamento. Ela já vai querer, assim, já vai com... E aí se frustra. É aquilo que a gente estava conversando sobre o machismo, né? O machismo... Eu sempre aperto muito a tecla que quem sofre muito com machismo são os homens. Nós sofremos também consequências, mas os homens sofrem muito com machismo, com a expectativa social em cima deles, de que desde muito pequenos eles precisam esconder os sentimentos, eles não podem chorar, eles não podem demonstrar fraqueza. O gostar é uma fraqueza, uma fragilidade. Os homens precisam querer carinho. Exato. Os homens eles precisam ser os mais fortes, os com mais dinheiro, tem que suprir, que a gente viu suprir lá. Sexualmente, tem que ser o provedor, ele tem que ser o pegador. E muitas vezes os homens, eles acabam não ficando com as mulheres que eles realmente amam, porque elas não são objeto de desejo do grupo deles. Eles acabam buscando a menina que é desejada pelo grupo deles. E eles se permitem ser infelizes num relacionamento só para ter aquele objeto de desejo. Então, os homens, eles sofrem muito com isso também. E eles são modelados, de certa forma, e automatizados, muitas vezes, a paquera, a sair, ao flerte, a ficar, a quantidade, a quantificação. As mulheres buscam mais a qualidade, os homens buscam mais a quantidade. Também não generalizando, tá, gente? Agora tá começando. Mas agora, com essa coisa... A pressão social, né, gente? A gente até falado de Freud, a gente falou do mal-estar da civilização. Então, os homens, se eles não saem o tempo inteiro, que é um custo financeiro, energético, tudo também, se eles não saem, é como se entrar no aplicativo... Eles dão match em todas as meninas, sem ver nada. É como se eles estivessem exercendo o papel que eles deveriam estar fazendo quando eles saem com os amigos. Mas é aí que a gente, por exemplo, não é só, por exemplo, nos héteros. Não, nos gays, no Grindr também, né? Pessoas. E vai. O que falar e a objetificação no Grindr é muito maior, muito entre os homens gays é muito maior, porque você é o tamanho do seu falo, né, no caso. Mas, no caso dos homens héteros, eles dão like em todas as meninas. Porque eles exerceram ali o papel masculino de paquerar todo mundo. Aí as meninas deram um match, elas vão olhar a bio, elas vão ver a foto, vão ver o que ele gosta. E dão um oi pro cara e o cara não fala nada. Por quê? Porque ele já executou a tarefa dele da paquera. Isso não quer dizer que ele estava interessado. Aí as meninas se sentem rejeitadas. E vira uma grande bola de neve. Exatamente. Né? Então, o quanto o papel social também não interfere. Né? E, de novo, gente, cuide de sua saúde mental, tente sentir, veja se é exatamente desejo, desespero, qual a sua intencionalidade, se é essa hora que você tem que da sua vida que você tá. Se você efetivamente está preparado para lidar com aquilo naquele momento, né? E, gente, pelo amor de Deus, agora a Márcia sensitiva, né? O negócio aqui. Gente, pelo amor de Deus, aí você vai ficar aceitando migalha, gente, de um cara que vai lá e te escreve com certeza tudo junto, não sabe a diferença do mas e do mais. Gente, pelo amor de Deus, que Deus te guarde e esqueça onde. Obrigada. Amém. Muito bem, muito bem. Ai, Bel, obrigada, meu amor. Obrigada. Muito obrigada, maravilhosa. Adorei.
Pessoal, Aliás, gente, pra quem não sabe, o apelido dela é Bebel Maravilhosa, tá? A doutora Maria Isabel. a Giovana Bebel vai pedir maravilhosa. Bebel pra seguir agora. Maravilhosa. Nos siga no Instagram. Nos siga no Instagram, no YouTube, YouTube, se inscreve Spotify. aqui, se inscreve no canal. Se o Tá? meu tiver aí, me segue também. Também Sigam, vai- a gente vai deixar também o arroba, Tá? né, Spotify. Muito obrigada, Muito gente. obrigada, pessoal. Muito obrigada. E obrigada pelo convite, meninas. Imagina, obrigada a meu amor. você. E aí? Uhul, dá a mão aqui. Ei!